Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria te ter aqui nesse vídeo. E hoje eu quero falar por que eu deixei de acreditar em Deus, né? Esse parece ser um tema estranho, porque a maior parte das pessoas me conhece justamente pela prática religiosa que eu tenho e compra de mim pelos valores que eu tenho, pelas coisas que eu acredito. Mas a grande verdade é que eu deixei de acreditar em Deus. E antes de falar o porquê disso, eu preciso dar uns passos para trás e falar sobre o ano de 2024. Foi justamente um ano em que eu tive muito sucesso nos negócios, né? Em 2023 eu pedi demissão do meu trabalho para tocar o meu próprio negócio em dezembro de 2023. Em 2024 a gente conseguiu montar uma operação milionária que deu muito resultado não só para mim, mas para muitos dos meus clientes. Mas a consequência disso foi justamente o fato que eu deixei de acreditar em Deus, foi que eu deixei de acreditar é, num ser superior, né? Que existe acima de nós. Isso se dá justamente pelo fato de que, infelizmente, nós, quando começamos a ter algum tipo de sucesso, seja na vida ou seja nos negócios, a gente começa de parar de olhar para aquilo que realmente importa. A gente começa a parar de olhar por aquilo que realmente dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa existência, dá sentido ao nosso negócio como um todo, né? Então, eu deixei de acreditar em Deus, eu deixei de ter fé, sobretudo em mim mesmo, né? Porque o sucesso nos negócios, infelizmente, me fez me colocar no centro da minha operação, no centro do meu negócio, no centro da minha empresa, no centro da vida dos meus clientes. E não necessariamente o esforço que eu fazia era justamente um esforço de escravidão à divina providência em alguma medida. Então, eu comecei a acreditar demais que eu era o Deus da minha própria vida, o Deus do meu próprio negócio, e achei que tudo dependia de mim e que bastava eu fazer o meu esforço, bastava eu estar bem posicionado, bastava eu estar tocando o negócio da melhor forma possível, como se Deus não existisse, e tudo ia dar certo. E aí começa a acontecer uma série de questões, uma série de problemas, porque quando você se torna o seu próprio Deus, a sua moralidade, as suas crenças, os seus valores, eles começam a ser relativizados em alguma medida, né? Então você deixa de temer determinadas coisas, você deixa de acreditar em determinadas coisas, você começa a criar a sua própria doutrina, você começa a criar as suas próprias crenças, você começa a criar a sua própria moralidade, você começa a criar a sua própria razão de ser existencial, por assim dizer, né? Claro, não aconteceram coisas graves, né? Não aconteceram coisas absurdas no meu negócio e na minha vida, mas pelo simples fato de eu me colocar como o centro da minha operação, como o centro do meu negócio, como o centro de todas as ações e como o centro de todo o sucesso, eu infelizmente acabei ignorando que eu estou aqui para servir os outros e para servir a um grande número de pessoas e para ajudar a um grande número de pessoas e justamente para colocar os meus talentos a serviço dos outros e sobretudo esses outros, né? Esses outros que precisam ser colocados, precisam ser servidos, precisam ter os mesmos valores que eu, precisam acreditar nas mesmas coisas que eu. E quando você se coloca como centro e vender se torna a principal fonte de trabalho, a principal fonte de negócio, a principal fonte das suas tomadas de ação e de decisão, essas pessoas que você pode ajudar se tornam apenas números. E quem pode pagar é ajudado, e quem não pode pagar não é ajudado, e assim a coisa vai entrando meio que numa bola de neve infinita, onde nós acabamos por adorar o nosso próprio estômago e colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, as nossas crenças no mundo material. Só que o mundo material, ele não serve para absolutamente nada. Veja, não estou aqui fazendo um discurso hippie onde o dinheiro não importa. O dinheiro ele é importante e a gente precisa do dinheiro, que é uma série de coisas boas. Mas, cara, o grande objetivo desse vídeo é gerar uma provocação em você para que você pense se boa parte do seu fracasso e da sua frustração não é pelo fato de que os seus negócios não dão certo, mas pelo fato de que você está se colocando como centro de tudo, você está colocando a sua própria existência como coordenadora de todas as ações e as suas próprias forças como fonte de todo o resultado, né? Então, não adianta a gente confiar demais em nós mesmos, nas nossas potências, nas nossas habilidades. Normalmente vai dar errado, em algum momento a gente vai fracassar, em algum momento a gente vai se frustrar.
Por quê? Cara, nós estamos vivos porque Deus nos ama infinitamente e Ele, em alguma medida, permite as frustrações, os fracassos, como mecanismos e como meios para que a gente volte o nosso olhar para Ele novamente, né? Então, cara, isso não quer dizer também que você vai virar um hippie, vagabundo ou um membro de comunidade com voto de pobreza, né? Em que você não vai mais trabalhar porque agora Deus vai abençoar você. Isso aqui não é discurso da prosperidade. O objetivo é chegar num ponto aqui onde a gente consiga ter um equilíbrio entre, cara, eu não posso trabalhar apenas pelo dinheiro e achar que todas as minhas ações vão gerar algum tipo de resultado financeiro. E, em alguma medida, eu também preciso entender que eu preciso fazer algum tipo de esforço, né? E esse esforço está atrelado ao resultado. Então, como é que a gente alcança o meio termo disso aqui? Bom, entendendo em primeiro lugar que nós não somos capazes de fazer nada de bom, né? Os nossos princípios, os nossos valores, eles normalmente vão estar enviesados, eles normalmente vão estar atrelados aos ambientes que a gente frequenta, aos ambientes que a gente participa, aos ambientes que a gente acaba por andar, né? Por nos inserir. Então, a primeira coisa é entender o ambiente que você está inserido, né? E como isso afeta as suas crenças, como isso afeta os seus negócios, como isso afeta aquilo que você crê e aquilo que você faz no seu trabalho, né? Aquilo que faz o seu trabalho dar certo ou qualquer coisa nesse sentido. A segunda grande coisa seja, talvez, você entender que, cara, fracassar faz parte de todo o processo, né? E, como eu disse anteriormente, é muito pedagógico que nós fracassemos e que nós tomemos na cola em alguma medida, para que a gente lembre, cara, que nós não somos perfeitos, que nós não vamos ter o maior resultado do planeta e que nem que a gente faça todo o esforço do mundo, né? Isso vai mudar a nossa vida, porque, cara, esforço dá algum tipo de resultado, mas esse resultado ele tem prazo de validade. O que realmente dá resultado é estar com o coração no lugar certo e se perguntar com muita honestidade se você realmente precisa de 50, 60, 70, 100 mil reais de faturamento para viver todos os meses. Porque, cara, a maior parte de nós coloca isso como objetivo, mas não precisa. É bom, é salutar, é legal ter dinheiro, poxa, graças a Deus, tenho uma condição financeira muito boa e parece que eu fico numa posição muito confortável, né, ao dizer isso. Mas eu poderia estar numa condição muito melhor como eu estive no ano de 2024, né? E eu optei por não fazer isso, eu optei por, cara, dar uns passos para trás, olhar para o que realmente importa, reconhecer os erros que eu cometi e as coisas que me fizeram tirar o coração do lugar certo e fizeram com que o meu negócio desandasse, porque se o meu negócio é um ato de serviço ao mundo, à sociedade, aos outros, e ele se torna único e exclusivamente um mecanismo de serviço a mim e aos meus próprios caprichos, ele perdeu toda a sua razão de ser, né? Então, fracassar importa, olhar para esse fracasso como um carinho da providência importa muito, mas, sobretudo, eu acho que o que você precisa olhar é justamente o fato, cara, você precisa controlar aquilo que está sob seu controle, né? Então, acordar todos os dias, no mesmo horário, fazer tudo possível para vender, cuidar dos clientes que você tem hoje e fazer uma venda amanhã é a única coisa que você precisa realmente se preocupar. É o que está sob seu controle é produzir conteúdo, responder caixinha de perguntas, melhorar seu produto, abordar as pessoas e fazer calls de vendas, talvez. Todo o restante não. Então foca nisso, cara. Não cria muita estratégia mirabolante, não cria muita coisa na sua cabeça e faz o básico, bem feito.